Deve o PSD considerar esta hipótese de uma geringonça, por exemplo, que chegue ao Chega? Vou ser claro. Não é o desejável. Preferia que os dois partidos repetissem aquilo que aconteceu até 2015. Ou seja, que os dois partidos aceitassem que o partido que chegassem primeiro tinha a liderança do governo e que o outro partido viabilizava essa governação. Como digo, isso não significa que não possa fazer oposição e não significa que tenha que subscrever todas as propostas que venham do governo. Isso é o normal. Se o PS não aceitar isso e estiver disponível para fazer geringonças à esquerda, o PSD não pode ficar limitado a gerar entendimentos de incidência parlamentar com os partidos à sua direita. O exemplo dos Açores é o exemplo que eu vou buscar. O mundo caiu por o Chega ter viabilizado o governo do PSD, dando em troca algumas medidas que eles consideravam fundamentais para isso? Não. O governo está a governar bem os Açores. Tal como aconteceu na geringonça aqui no continente, em que, eu costumo dizer, os partidos acordaram um caderno de encargos e acordaram discordar noutras matérias. E isso pode acontecer com o Chega à direita? Os partidos à sua direita, inclui o Chega naturalmente. Com algumas linhas vermelhas, ou independentemente do que o Chega pensa num conjunto de matérias? Não, quer dizer, aqui o importante é aquilo que se chega em comum. Há muitas coisas em comum entre o programa do PS e o programa do PSD. Então é o fim do não é não. Para mim, é. Quem considera que o Chega tem no quadro político português o mesmo lugar que tem o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda, naturalmente pode pensar que esta decisão não é difícil, mas o Chega tem um posicionamento de desafio ao regime, de desafio às suas regras, e Portugal não é o primeiro nem é o último país, certamente, que definiu regras de linhas vermelhas ou de não é não. Na Alemanha, partidos congêneres encontraram entendimento para que a AfD, por exemplo, não tivesse um papel preponderante na governação. Pronto, certo, mas isso é uma decisão que cabe principalmente ao PSD, julgo que ninguém põe sequer a hipótese. O PS não vai salvar o PSD das influências do Chega? A questão não é essa, a questão é o PS não se vai coligar com o Chega, julgo que isso é claro para toda a gente e, portanto, quem tem que clarificar novamente, e não vou dizer, nas últimas eleições o PSD clarificou. E eu julgo mas que isso aqui deve o Duarte, ser... por exemplo, acha que certo, não certo. É não, pode cair. Pronto, mas por isso é que me parece que é importante que se clarifique e depois que os partidos vão separados a eleições. Porque é importante que eles sejam avaliados pelo que propõem.